Everyone says that Ubaive, the belly of Peking University, is like the moon in the sky, like the snow on the mountain peaks. É como o jasmim branco que anseia pelo inatingível fora da cidade. Até aquele dia. Percebi que minha água na mesa estava sendo bebida secretamente e uma camisa branca sumiu do meu armário. E a popular aluna, lá no alto, estava escondida em um canto deserto, abraçando minhas roupas. Com uma expressão obcecada e embriagada. Ubaive é a deusa reconhecida da nossa escola. Essa palavra parece exagerada. Mas se encaixa perfeitamente nela, sem a menor diferença. Ela é excessivamente bonita, mais branca que a neve. Sob a luz do sol, sua pele delicada quase irradia um leve brilho. Seus olhos são profundos como um lago outonal. Quando ela olha para as pessoas, é sempre suave. Mas o brilho em seus olhos parece penetrar a carne e olhar direto para o coração das pessoas. Suas notas são sempre as melhores da série. Ela ganha todos os tipos de bolsas de estudo. Sua família é tão proeminente que nós, estudantes comuns, só ousamos espiar silenciosamente nos boatos após as refeições. Ela parece viver nas nuvens, envolta em uma luz fria, intocada pela poeira do mundo. E eu, Shen Yan, sou apenas um universitário comum. Minha rotina é apenas ir às aulas, ir à biblioteca e suar na quadra de basquete com meus colegas de quarto. Minha vida é tão normal, como um copo de água morna. Ela e eu deveríamos ser duas linhas paralelas que nunca se cruzam. A distância entre nós é ainda maior do que a estante mais alta da biblioteca. No máximo, em uma tarde ensolarada e preguiçosa, através das estantes altas. Eu a espio silenciosamente lendo. Seus olhos estão baixos. Seus longos cílios são como dois pequenos leques, projetando uma pequena sombra sob suas pálpebras. É tão bonito como uma pintura a óleo requintada congelada no tempo. Eu pensei. Minha vida universitária terminaria tranquilamente nessa paixão secreta e pacífica. A mudança aconteceu em uma aula de educação física quente. O sol daquela tarde estava excepcionalmente forte. O asfalto estava tão quente que até o vento que soprava trazia uma onda de calor implacável. Depois de um jogo de basquete intenso, eu estava encharcado de suor, grudado nas minhas costas. O suor ainda estava escorrendo, deslizando pelo meu pescoço e entrando na gola, trazendo uma sensação pegajosa de desconforto. Eu abri uma garrafa de água mineral gelada e tomei alguns goles com a cabeça erguida, o líquido gelado deslizando pela garganta seca. Finalmente, levou embora um pouco do calor abafado. Quando eu estava enxugando o suor da testa, caminhando lentamente em direção ao prédio da faculdade. Aconteceu de eu passar pela área de descanso de Ubaive e seus amigos. Ele estava sentado com algumas garotas, olhando para o celular. O sol caía no topo de seu cabelo preto, banhando com uma borda dourada suave. Até mesmo os pelos finos na ponta de sua orelha podiam ser vistos claramente. Talvez percebendo o som de passos ao seu lado, ele inconscientemente levantou a cabeça, no momento em que nossos olhos se encontraram. Minha mente zumbiu, um vazio, meu coração como se estivesse sendo agarrado por uma mão invisível. Perdeu uma batida. Ele também ficou surpreso, aqueles olhos que sempre foram frios como um lago profundo. Um traço de emoção que eu não conseguia entender brilhou rapidamente, a ponta do nariz se moveu levemente, como um gatinho farejando o cheiro da vida. Imediatamente depois, um rubor subiu em suas bochechas brancas como a neve a uma velocidade visível a olho nu, espalhando-se das maçãs do rosto até a raiz das orelhas, borrando-se na pele lisa, especialmente chamativo. Ele desviou o olhar em pânico, abaixou a cabeça novamente e cerrou o canto de suas roupas inconscientemente com os dedos. O comportamento constrangedor expôs o pânico em seu coração. Naquela época, eu apenas pensei que estava vendo coisas, e Ubaive me olharia de forma diferente. Essa probabilidade é menor do que Marte colidindo com a Terra. Um mano atrás de mim deu um tapinha no meu ombro. Seu tom carregava um pouco de provocação. Olhando para o quê? A alma se foi. Voltei a mim, puxei os cantos da boca. Joguei fora aqueles pensamentos absurdos, ele deve estar desgostoso com meu suor e sujeira. Foi por isso que ele mostrou aquela expressão constrangedora. Mas a partir daquele dia, tudo ficou estranho. Eu sempre conseguia capturar o olhar de Ubaive sem querer. Grande aula pública na sala de aula em escada. Eu costumava sentar na última fileira perto da janela, as folhas de plátano do lado de fora da janela farfalhavam ao vento. Ele estava obviamente sentado bem no meio da primeira fila, a uma distância de mais de 10 metros de mim, mas toda vez que a aula terminava, ele sempre olhava para trás sem querer. Seus olhos vagavam na multidão agitada,
e finalmente pousavam precisamente em mim, permanecendo por 1 ou 2 segundos. E então retirando-se rapidamente, como se nada tivesse acontecido, deixando apenas um ataque inexplicável de palpitações em meu coração. Na biblioteca, em frente ao meu velho lugar habitual perto da janela, não sei quando. Sempre haveria sua figura. Ele seguraria um livro grosso profissional e uma xícara de café fumegante. Sentando-se lá quieto, sentado por uma tarde inteira. A velocidade com que ele virava as páginas era absurdamente lenta. Meus dedos brincavam com as páginas do livro, sem virar nenhuma por horas, mas meus olhos frequentemente saltavam para além da borda das páginas, flutuando levemente na minha direção, e quando eu levantava o olhar sem querer, eles rapidamente retornavam para as páginas. Fingindo indiferença, mesmo no refeitório gigante, com milhares de estudantes lotados ali dentro. Em meio ao barulho, ela sempre conseguia se sentar na mesma mesa que eu, pegando sua bandeja. Sentando-se na mesa ao lado da minha, uma vez é coincidência, 2 vezes é acaso. Mas 3, 4, 5 vezes. Até meu colega de quarto, Laugal, que é muito distraído, percebeu algo. Aquele dia no refeitório, ele se aproximou de mim e cutucou minha cintura com o cotovelo, abaixando a voz misteriosamente. Nian, eu acho que Bai Wei está olhando para você. Meu coração deu um salto, mas eu forcei uma expressão calma e coloquei uma garfada de arroz na boca. Por que ela me olharia? Será que tenho as respostas da prova na cara? Falando sério. Laugal parecia sério, aproximando-se do meu ouvido. Eu contei agora há pouco. Ela olhou para você 3 vezes, cada vez por mais de 3 segundos. Psicologicamente falando. Isso significa que ela está interessada em você. Eu não respondi, apenas apertei levemente os achis na minha mão. Meu coração começou a bater descontroladamente, como se eu estivesse carregando um coelho vivo e saltitante, para confirmar aquela vaga suspeita no fundo da minha mente. Eu fiz um pequeno experimento. No dia seguinte, fui à biblioteca e evitei deliberadamente aquele lugar onde eu sentava há mais de 6 meses. Escolhi um canto mais isolado, escondido atrás de uma fileira de livros técnicos que quase ninguém folheava. Depois que me sentei, fingi estar absorto na leitura, mas com o canto do olho, continuei prestando atenção na direção da entrada. E como esperado, em menos de meia hora, aquela figura familiar apareceu no final do corredor. E o Bai Wei segurava um livro, caminhando levemente entre as estantes. Seus olhos percorriam a grande sala de leitura, como se estivesse procurando algo. Quando seu olhar caiu sobre mim, aqueles belos olhos brilharam visivelmente, como uma estrela repentinamente acesa em um céu noturno silencioso. Ela não hesitou nem um pouco, caminhando diretamente na minha direção. Sentou-se silenciosamente no assento vago em frente ao meu, com movimentos tão naturais como se tivesse ensaiado milhares de vezes, como se aquele lugar sempre devesse ser dela. Naquele momento, minha respiração quase parou, meu coração batia forte no peito. Tic-tac, tic-tac, um traço de cada vez. Ela realmente está me seguindo. Essa realização explodiu na minha mente como um raio dourado, trazendo uma onda de euforia tonta. Mas depois da euforia, veio uma confusão ainda maior. O que eu tenho de bom? Aparência comum. Notas medianas, família normal, no meio da multidão. Sou o mais discreto. Por que uma garota talentosa como ela colocaria os olhos em mim? Eu não conseguia entender, e coisas ainda mais estranhas estavam por vir. Naquele dia, eu estava um pouco resfriado, minha garganta estava seca e coçando. Levei uma garrafa térmica para a aula. Dentro tinha sementes de pandarrai para limpar o calor e umedecer os pulmões. Durante o intervalo, fui ao banheiro. Quando voltei, encontrei uma coisa estranha. Eu me lembro claramente. Antes de sair, coloquei o copo na mesa, no lado direito. Mas agora, ele foi movido para o lado esquerdo. Até a direção da tampa mudou, de frente para mim para frente para a janela. Eu franzi a testa, pensando que estava enganado, mas quando peguei o copo, quando abri a tampa para beber um gole, percebi agudamente o calor vindo da parede do copo. Estava um pouco mais frio do que antes, e a água dentro parecia ter diminuído um pouco. Eu não pensei muito na época, apenas pensei que a água havia evaporado, ou eu não havia notado quando bebi água. Mas na semana seguinte, coisas semelhantes aconteceram com frequência. Minha água mineral colocada no canto da mesa. Depois de sair, o nível da água inexplicavelmente diminui um pouco. No começo, eu suspeitei que era uma brincadeira de Laugal. Naquela noite, eu estava deitado na cama. Fingi perguntar a ele sem querer: Gal, você está com muita sede ultimamente?
sempre alcançando a água na minha mesa. Lao Gao se virou com uma expressão confusa no rosto. Não consigo beber toda a água da minha mesa. Por que beber a sua? Parece que não é ele. Uma suposição tão ridícula que nem eu mesmo ouso acreditar. Ele estava silenciosamente se formando em meu coração. Para verificar essa suposição, comprei especialmente uma nova garrafa de água mineral. Antes da aula profissional, abri a tampa na frente de todos os alunos. Bebi um grande gole e coloquei a garrafa no lugar mais visível do canto da mesa. Em seguida, peguei meu celular e tirei silenciosamente uma foto. O nível da água naquele momento foi claramente registrado após o toque. O professor entrou na sala de aula com o plano de aula e falou incessantemente sobre conhecimento profissional no pódio. Mas eu não conseguia ouvir uma única palavra e toda a minha atenção estava focada na minha visão periférica. Lá estava a silhueta de Yu Baivei. Hoje ela vestia um vestido branco limpo. Seu cabelo comprido estava suavemente nos ombros, e o sol brilhava através da janela sobre ela, delineando um contorno esguio. Quieta e linda, ela se sentou ereta com as costas bem retas. Ouvindo atentamente a aula, ocasionalmente abaixando a cabeça para fazer anotações, parecendo a mesma de sempre. Sem nenhuma anormalidade. Será que eu estava pensando demais? A aula de 45 minutos foi tão longa quanto um século. O toque da campainha finalmente tocou. No momento em que o professor anunciou o fim da aula, os alunos saíram correndo como uma maré. Eu não me movi, fingindo estar guardando meus livros lentamente, mas meus olhos estavam através das rachaduras do meu braço, olhando fixamente para a figura de Yu Baivei. Ela também estava guardando as coisas, bem devagar, explorando lentamente as bordas das páginas do livro, como se estivesse esperando por algo. Esperando por quê? Esperando que todos na sala de aula saíssem. Logo, na enorme sala de aula, só restavam eu e ela, e alguns poucos alunos dormindo nas mesas. Ela finalmente se levantou, mas não foi em direção à porta, mas se virou, caminhando em minha direção passo a passo, os saltos altos, pisando no chão liso, fazendo um som nítido de tac, tac, cada som. Era como pisar na ponta do meu coração, batendo meu coração com força. Ela caminhou até o meu lado. Parou. Eu abaixei a cabeça e pude sentir um leve cheiro de doce aroma de gardênia flutuando no ar para minhas narinas. Era o cheiro dela. O que ela quer fazer? Ela vai falar comigo? No segundo seguinte, vi uma mão branca e esguia, tremendo levemente, segurando minha mesa. Aquela mão era linda. Dedos longos e unhas aparadas de forma organizada, brilhando com um rosa saudável. Ele pegou suavemente, com o máximo cuidado, a garrafa de água mineral que eu tinha bebido e colocado no canto da mesa. Minha respiração parou completamente naquele instante. Eu o vi levar a garrafa aos olhos, baixando o olhar, examinando cuidadosamente o rótulo da garrafa. Parecia estar confirmando algo. Então, ele rapidamente olhou de relance para mim, que ainda estava de cabeça baixa arrumando minhas coisas. Seus belos olhos estavam cheios de nervosismo. E também um tipo de desejo quase ganancioso, como alguém que está faminto há muito tempo e finalmente vê a comida dos seus sonhos. Em seguida, ele fez um movimento que fez meu cérebro travar instantaneamente. Ele desatarrachou a tampa da garrafa, ergueu levemente a cabeça, revelando um pedaço de pescoço fino e branco. Aproximou a boca da garrafa de seus lábios rosa-avermelhados e então, cuidadosamente, extremamente devagar, bebeu um pequeno gole. Sua garganta se moveu levemente, como se estivesse saboreando algo. O canto de seus olhos instantaneamente ficou vermelho como se fosse sangrar, como se ele não estivesse bebendo uma garrafa de água mineral comum, mas uma taça de licor que o pudesse embriagar, ou um remédio que pudesse aliviar todas as preocupações. Depois de beber, ele rapidamente apertou bem a tampa e colocou a garrafa de volta no lugar, movendo-se rápido como o vento. Como uma ilusão passageira, todo o processo não durou mais de 5 segundos. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, nunca teria acreditado que é inacessível. E fria como a lua, a beldade da escola, e o Baivei, estaria bebendo minha água restante secretamente. Ele fez tudo isso, como se tivesse completado um ritual importante, ou como se estivesse com a consciência pesada, com passos apressados, quase fugindo da sala de aula. Até suas costas transmitiam um traço de pânico. Fiquei paralisado no meu assento. Por muito, muito tempo, incapaz de me mover. Minha mente estava em branco, restando apenas a cena dele erguendo a cabeça para beber água. Aquele rosto corado e aqueles olhos cheios de desejo. Depois de um bom tempo,
Eu lentamente levantei a cabeça e olhei para a garrafa de água no canto da mesa. A luz do sol entrava pela janela, imprimindo pontos de luz no corpo transparente da garrafa. Peguei meu celular. Abri as fotos que havia tirado antes e comparei. A linha do nível da água realmente havia baixado. A prova era irrefutável. Eu não estava sonhando. Uma onda de emoção indescritível inundou meu coração como uma maré, excitação, choque, descrença. E também uma alegria secreta, entrelaçada, quase me afogando. Por que ele faria isso? Será que ele realmente gosta de mim, a ponto de usar essa maneira quase obsessiva de obter um pouco de conexão insignificante? Essa suposição fez com que eu me sentisse como se estivesse pisando nas nuvens. Leve, e real como um sonho, mas o incidente do roubo de água. Foi apenas o começo. O que realmente me fez ter certeza de que ele tinha alguma obsessão quase insana por mim foram as roupas que perdi consecutivamente. A primeira que sumiu. Foi meu casaco do uniforme escolar. Naquele dia, depois da aula de educação física noturna, coloquei meu casaco no encosto da cadeira da sala de aula e fui comer no refeitório com meus colegas de quarto. Quando voltei para a sala de aula à noite, para pegar minhas coisas, o casaco havia sumido. Procurei em todos os cantos da sala de aula e perguntei a todos os responsáveis pela limpeza, mas não encontrei. Achei que algum colega de classe havia pegado por engano e perguntei no grupo da turma. Ninguém respondeu. Era só um uniforme escolar, não me importei muito. Mas alguns dias depois, minha camiseta branca também desapareceu. Era uma camiseta que eu gostava muito, de algodão puro. Confortável de usar, eu a usava quase todos os dias. Lembro-me muito bem de que, na noite anterior, lavei e pendurei no varal da varanda do dormitório. Mas na manhã seguinte, ela desapareceu. A varanda do nosso dormitório. É semi-fechada, as grades são altas, e por mais forte que seja o vento, é impossível. Que o vento leve a roupa. Perguntei a todos os meus colegas de quarto. E todos disseram que não viram. As coisas começaram a ficar estranhas. Só quando a terceira peça de roupa sumiu é que percebi que algo estava errado. Era um moletom cinza com capuz que eu tinha comprado recentemente. O modelo era simples, eu gostava muito. Só usei uma vez. Foi naquele dia em que encontrei o Baivei na biblioteca. Naquele dia eu estava usando ela. Passei uma tarde inteira na biblioteca, o cheiro no meu corpo. Provavelmente grudou na roupa, e agora ela também sumiu misteriosamente do meu guarda-roupa. Se uma vez é um acidente, 2 vezes é coincidência. Então 3 vezes é absolutamente alguém fazendo de propósito. Uma ideia, como um raio, invadiu minha mente. É ela, e o Baivei. Além dela. Não consigo pensar em outra pessoa. Essa ideia surgiu e eu mesmo me assustei. É muita loucura. Beber minha água escondido e agora começar a roubar minhas roupas? Como a flor da escola, tão fria e intocável, poderia fazer uma coisa dessas? Isso é como algo que um stalker psicopata faria em um romance. Preciso de provas. Não posso especular no ar. Decidi fazer outro experimento. Desta vez. Vou armar uma armadilha para que ela caia sozinha. Revirei o guarda-roupa. E encontrei uma camisa branca. Já uso esta camisa há muito tempo. A gola está um pouco desgastada, lavada e desbotada, mas para mim tem um significado extraordinário. Porque nela permanece meu aroma mais forte. Usei esta camisa especialmente. Para correr 5 voltas no campo de esportes. O vento estava forte naquele dia, o sol estava forte. Corri e suei dobrado, a camisa ficou encharcada. A camisa também estava encharcada de suor. Grudada nas costas, um forte cheiro que só me pertence. Misturado com suor e cheiro de sol, firmemente preso a cada centímetro do tecido da camisa. Depois de fazer tudo isso, voltei para o dormitório e não lavei a camisa. Em vez disso, dobrei com cuidado e coloquei em um saco plástico limpo. Então, enviei uma mensagem para Laugal. Laugal, me faça um favor. Você não é do conselho estudantil? Me ajude a colocar este saco no achados e perdidos do seu escritório. Laugal respondeu rapidamente com uma mensagem, com uma série de expressões de dúvida. O achados e perdidos, Laugal, respondeu rapidamente com uma expressão de confusão. Já joga fora essa camisa rasgada, Angé. Por que levar para o achados e perdidos? Não questione, apenas faça. Eu respondi. Beleza, servindo aos irmãos. Entreguei a sacola para Laugal. Eu sei que o Baivei é a ministra do Departamento de Artes do Grêmio Estudantil. Ela vai ao Grêmio todo dia.
para trabalhar no escritório. E o departamento de achados e perdidos fica bem na porta do escritório. Numa localização bem visível. É certo que ela vai dar uma olhada sempre que passar por ali. Passei os 2 dias seguintes inquieto, com o coração na boca, para cima e para baixo. Estive prestando atenção nos movimentos de Yu Baivei o tempo todo. Ela parecia normal, indo para as aulas na hora certa e lendo livros na biblioteca. Participando das atividades do Grêmio Estudantil, sempre com um leve sorriso no rosto. Atordoada. Elegante. Não dá para ver nada de anormal. Será que eu estava errado? Ela não pegou minhas roupas? Justamente quando eu estava quase desistindo. Quando pensei que estava pensando demais de novo, as coisas mudaram. Naquela tarde não tinha aula. Eu estava jogando videogame com meus colegas de quarto no dormitório. Meus fones de ouvido estavam cheios de tiros intensos e gritos de companheiros de equipe. De repente, a porta do dormitório foi aberta bruscamente. Lao Gao entrou correndo, sem fôlego, com uma expressão de quem viu um fantasma. Shen Mian. Aconteceu algo grande. Levei um susto e tirei os fones de ouvido. Olhei para ele. O que foi? Yu Baivei. Piada. Lao Gao estava tão animado que mal conseguia falar, gesticulando descontroladamente. Ela pegou sua camisa. Meu cérebro explodiu. Parecia que algo tinha explodido. Tem certeza? Agarrei o braço de Lao Gao. Minha voz estava um pouco trêmula. Eu vi com meus próprios olhos. Lao Gao abaixou a voz. O choque em seu rosto ainda não havia diminuído. Eu fui ao escritório entregar documentos e vi ela pegando a sua sacola da caixa de achados e perdidos. Ela olhou para os lados, como se estivesse fazendo algo errado. Com medo de ser descoberta, então rapidamente enfiou na bolsa, se virou e foi embora. Lao Gao engoliu em seco e continuou. Eu fiquei estupefato na hora. Não foi você que me pediu para colocar aquela camisa velha lá? Aquela camiseta? Por que ela pegaria uma roupa velha sua? Será que... O olhar de Lao Gao pousou em mim, tornando-se incrivelmente ambíguo e de admiração. Ange, você é foda. Quando você conseguiu pegar a flor do campus? Ela te ama tanto a ponto de querer colecionar até suas camisetas usadas com seu cheiro. Eu não dei atenção à gritaria de Lao Gao, nem estava com cabeça para brincar com ele. Em minha mente. Uma tempestade se formou. Tudo se confirmou. Tudo. A pessoa que roubou minha água era ela. A pessoa que roubou minhas roupas também era ela. A deusa perfeita e intocável como um ser celestial diante dos outros. Na verdade, tinha uma paixão tão louca e obsessiva por mim. Eu não sabia como me sentir. Não havia raiva. Nem aversão. O que havia era um pavor incontrolável. E também um forte desejo de descobrir a verdade. Eu precisava encontrá-la. E confrontá-la cara a cara. Eu queria perguntar a ela pessoalmente o porquê de tudo isso. Eu saí correndo do dormitório e comecei a procurar freneticamente por Yu Baivei pela escola. Salas de aula, biblioteca. Escritório do Grêmio Estudantil. Procurei em todos os lugares onde ela poderia estar, mas não a encontrei. Peguei meu celular para ligar para ela, mas percebi, que eu nem sequer tinha as informações de contato dela. Entre nós, havia tanta distância que não tínhamos nem o WeChat um do outro. Mas ela estava usando a forma mais obsessiva e secreta. Para invadir minha vida aos poucos. O céu foi escurecendo gradualmente, e o brilho do sol poente tingiu metade do céu de vermelho. A brisa noturna, com um toque de frescor, fazia as folhas de plátano na beira da estrada sussurrarem. Eu já tinha procurado por quase todo o campus. Minhas pernas estavam começando a queimar. Justamente quando eu estava quase desesperado, de repente me lembrei de um lugar. O bosque atrás da escola. Era um lugar isolado, onde poucas pessoas iam normalmente. Cheio de árvores e ervas daninhas, era um lugar muito tranquilo. Uma vez, em um entardecer, eu a vi sozinha, sentada na grama do bosque, olhando para o pôr do sol distante, perdida em seus pensamentos. Ainda com um fio de esperança, corri rapidamente em direção à montanha atrás. E lá estava ela, num campo aberto no meio da mata, a figura que eu conhecia tão bem. Yu Baivei estava de costas para mim, sentada na grama macia. A brisa da noite soprava, levando seus longos cabelos negros e o vestido branco que ela vestia. Em seus braços, ela segurava algo branco, que se destacava no crepúsculo, minha camisa. Meus passos involuntariamente diminuíram, se tornaram mais leves. Como um caçador se aproximando silenciosamente de sua presa. Chegando mais perto, eu podia ouvir um soluço fraco e contido, que chegava aos meus ouvidos com a brisa noturna. Ela estava chorando.
Eu me escondi atrás de uma árvore grossa e espiei silenciosamente. Olhando em sua direção, a luz da lua passava pelas folhas, salpicando o ar. Cobria-a com uma camada turva de prata. Ela apertava a camisa contra o peito. Seu rosto estava profundamente enterrado ali, como se estivesse lidando com um tesouro raro. Eu vi seus ombros tremoendo levemente. Ela estava cheirando avidamente, vigorosamente, o cheiro que restava na camisa. Era o meu cheiro. Sua face mostrava uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fascínio, embriaguez, dor, e também um traço de libertação satisfeita. Naquele momento, pareceu que eu entendi algo. Não era porque eu era bonito, nem porque eu tinha algo de especial que a atraía. Era o meu cheiro. Essa percepção me chocou ainda mais do que ela tirar a minha roupa. Levantei meu pulso e me cheirei. Um cheiro comum. Até com um pouco de suor depois do exercício. Esse cheiro para ela tinha um poder fatal de atração. Eu não aguentei mais. Saí de trás da árvore. Pisei nas folhas caídas, que fizeram um barulho farfalhante. O som, na floresta silenciosa, parecia extremamente claro. O corpo de Ubaivei estremeceu de repente. Como um cervo assustado, ela levantou a cabeça instantaneamente. Quando ela se virou e me viu parado não muito longe dela, a cor do seu rosto sumiu em um instante. Seu rosto ficou pálido como papel, e seus lindos olhos estavam cheios de choque. Então veio um pânico e desespero avassaladores, a camisa em seus braços, como uma batata quente. Caiu no chão com um baque, ela abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som de sua garganta. Lágrimas, como contas soltas, rolaram de seus olhos. Ela provavelmente pensou que eu estava ali para pegar um ladrão, pensando que seu segredo mais terrível e miserável tinha sido tornado público. Ela deve ter pensado que ela havia se tornado uma aberração, um monstro, aos meus olhos. Olhando para sua aparência quase desmoronando, meu coração doeu inexplicavelmente. Eu não hesitei, nem questionei, eu apenas lentamente, passo a passo, caminhei em direção a ela, parei na frente dela. Me inclinei, peguei a camisa branca do chão, bati a poeira. Então, olhando para seus olhos vermelhos, minha voz estava mais suave do que nunca. Está escurecendo. Por que você está aqui sozinha? Ela ficou atordoada, olhando para mim sem entender, parecendo não esperar essa minha reação. Ela mordeu os lábios, as lágrimas escorrendo ainda mais ferozmente. Desculpe. Me desculpa, sua voz, carregada de soluços pesados. Quebrada e impotente, eu não fiz de propósito, eu vou devolver. Eu não consigo controlar, ela explicou incoerentemente. Suas mãos agarrando nervosamente a bainha de suas roupas, eu suspirei e sentei ao lado dela. Entre nós, havia a distância de um punho, eu podia sentir o cheiro agradável dela. Gardênia, misturado com o sabor salgado das lágrimas. Você pode me dizer por quê? Eu perguntei. Silêncio. Um longo silêncio, apenas o sussurro do vento nas folhas e seus soluços contidos. Justamente quando eu pensei que ela não responderia, ela finalmente falou. Sua voz era muito suave, como se fosse quebrar no vento a qualquer momento, desde que eu era pequena. Eu tinha insônia e ansiedade muito graves. Consultei muitos médicos. Tomei muitos remédios, mas não adiantou. Eu vivia em um estado de tensão todos os dias, sentindo que ia quebrar a qualquer momento. Meu coração doeu muito com as palavras dela. Nunca imaginei que aquela garota que parecia ter tudo, e Ubaivei, estivesse carregando tanta dor. Até aquele dia. Ela hesitou, como se estivesse reunindo muita coragem. Aquele dia, no campo de esportes. Você passou por mim depois de jogar bola e eu senti um cheiro, seu cheiro. Ela ergueu a cabeça e olhou para mim, com aqueles olhos lavados pelas lágrimas, brilhando intensamente. Não sei como descrever aquela sensação, era como se alguém que estivesse quase se afogando de repente respirasse ar fresco. Meus nervos tensos relaxaram completamente naquele instante. Aquela sensação era tão boa, tão fascinante. Daquele dia em diante, eu enlouqueci. Comecei a querer me aproximar de você incontrolavelmente, querendo sentir seu cheiro. Eu sei que isso é doentio, é vergonhoso. Tentei desesperadamente me controlar, mas não consigo. Seu cheiro, para mim, é como uma droga. Eu não consigo largar. Depois, comecei a beber a água que você deixava, a roubar as roupas que você vestia, porque elas tinham seu cheiro, o que me permitia dormir bem abraçada a elas. Ela disse tudo de uma vez, como se tivesse usado toda a sua força.
Ela baixou a cabeça, sem ousar me olhar. Shen Yan, me desculpe. Pode me considerar uma aberração. Uma louca. Pode chamar a polícia ou contar para todo mundo. Eu mereço tudo isso. Depois de ouvir a história dela, fiquei em silêncio por um longo tempo. Finalmente entendi toda a história. No fim das contas, eu era o remédio para ela, a única solução para acalmá-la. Não achei que ela fosse doentia, só achei que... Que dó dessa garota que esconde toda a dor sob uma fachada perfeita. Virei a cabeça e olhei para seu rosto de perfil requintado sob o luar. Seus cílios ainda estavam pendurados com lágrimas de fada, parecendo frágeis e adoráveis. Estendi a mão e gentilmente a puxei para os meus braços. Seu corpo endureceu instantaneamente. Não se mova. Minha voz estava um pouco rouca. Apertei meus braços, deixando-a completamente encostada no meu peito, para que ela pudesse sentir o meu cheiro, pelo qual ela é obcecada, da forma mais clara possível. Boba, eu sussurrei no ouvido dela. Por que você não me diz diretamente o que você quer? O corpo dela lentamente relaxou nos meus braços. Ela não lutou mais, mas estendeu os braços cautelosamente. Ela passou os braços em volta da minha cintura. Ela enterrou o rosto no meu peito, como um pequeno barco que encontrou um porto. Eu podia sentir um líquido quente molhando a frente do meu peito. Depois disso, eu acariciei seu cabelo comprido e macio. Não faça mais essas coisas bobas. O que você quer? Me diga diretamente. É só uma roupa. Eu tenho muitas. Se você gosta, posso mudar todo o meu guarda-roupa para você. Ela estava nos meus braços, murmurando um cu abafado, com um forte tom nasal. Depois de um tempo, ela levantou a cabeça e olhou para mim com um par de olhos vermelhos e inchados. Shen Yan. Então você? Ela perguntou hesitante. Você vai me odiar? Eu olhei para ela e sorri. Eu abaixei minha cabeça. Cheguei perto do ouvido dela e usei uma voz que só nós dois podíamos ouvir. Eu disse uma frase. Mais do que meu cheiro, eu espero que você se apaixone por mim como pessoa. O rosto dela, de repente, ficou completamente vermelho, das bochechas até as orelhas. Ela olhou para mim, os olhos cheios de brilho estelar. Então, na ponta dos pés, ela nos meus lábios deixou um beijo leve, com o cheiro de gardênia e o gosto salgado das lágrimas. A noite era suave, o luar perfeito, e eu sabia que a nossa história estava apenas começando. O beijo foi leve, como um toque de libélula na água, com o sabor amargo de suas lágrimas, e o seu cheiro único de gardênia. Meu cérebro, por alguns segundos, ficou completamente em branco. Quando voltei a mim, ela já havia recuado um passo. O rosto vermelho, com vergonha de me encarar, como se tivesse feito algo errado. E não resistisse a provar um doce escondido. Sob o luar, sua timidez me apertava o coração, não consegui evitar o sorriso. Já quer fugir? Dei um passo à frente, e segurei seu pulso gelado. Sua mão era pequena, envolta na minha palma, tremendo levemente. Ela estava tão nervosa que mal conseguia falar. Não disse nada, apenas tirei meu casaco e coloquei sobre seus ombros. No casaco, ainda restava meu calor e meu cheiro único. Seu corpo, visivelmente relaxou. E até inconscientemente, se encolheu no casaco, esfregando levemente o nariz na gola. Aquele pequeno gesto, como um gato em busca de conforto, meu coração amoleceu completamente. Vamos, eu te levo de volta para o dormitório. De mãos dadas, saímos daquele bosque que testemunhou todos os nossos segredos. Durante todo o caminho, não dissemos nada, mas as mãos entrelaçadas. E ela usando meu casaco, já explicava tudo. Chegando em frente ao dormitório feminino, ela parou, olhando para mim com um certo anseio. O casaco é seu, eu a interrompi. Amanhã te dou um novo. Eu a olhei, e disse seriamente, e o baivei. Não roube mais. O rosto dela empalideceu um pouco, e eu completei a segunda metade da frase. Peça diretamente para mim. Ela olhou para mim atordoada, lágrimas brotando novamente em seus olhos. Mas desta vez, não por pânico e desespero, mas por alegria. Boa noite. Eu baguncei o cabelo dela. Boa noite, Shen Yan. Esta foi a primeira vez que ela chamou meu nome tão claramente. Quando voltei para o dormitório, Lao Gao estava deitado na cama jogando no celular. Ela me viu entrar e se levantou rapidamente. Manuan, você voltou. E aí? Pegou o pervertido que estava roubando suas roupas? Eu dei uma olhada nela. Não disse nada, fui direto para o meu armário. Eu abri o armário.
Comecei a procurar. Lao Gao se aproximou. O que você está procurando? Eu te digo, quando eu vi o Bai Wei hoje, a expressão dela. Nossa, parecia que tinha perdido a alma. Deve ser por causa da sua camisa. Que eu trouxe de volta. Ela. As palavras de Lao Gao pararam abruptamente porque ela me viu tirar do armário uma camiseta limpa, dobrada ordenadamente. E então, eu a coloquei em uma sacola. Lao Gao estava perplexa. Manuan, o que você está fazendo? Vai levar para o Achados e Perdidos para pescar de novo? Não, eu entreguei a sacola para ela. Amanhã, me faça um favor. Entregue isso para Yu Bai Wei. O queixo de Lao Gao quase caiu no chão. Para Yu Bai Wei? Você está louco? Um grito estrondoso. Não parou. No dia seguinte, meu relacionamento com Yu Bai Wei se espalhou por todo o campus de forma explosiva. Porque eu esperei em frente ao dormitório delas, e ela estava vestindo aquela jaqueta que parecia um pouco grande para ela, saindo do prédio. Na frente de todos, ela caminhou silenciosamente até mim, com um rosto levemente vermelho. Colocou a mão na palma da minha. Naquele momento, todos os sussurros e queixos finamente ajustados ao redor se tornaram nosso pano de fundo. Eu a peguei pela mão. Caminhando para o refeitório, o sol estava perfeito, a mão dela estava quente. A frieza e o desinteresse entre suas sobrancelhas e olhos pareciam ser derretidos por uma onda de calor suave. Nós fomos juntos para a biblioteca. Ela não se sentava mais na minha frente, mas sentava-se perto de mim. Quando se cansava de ler, ela encostava levemente a cabeça no meu ombro, então fechava os olhos, e sua respiração gradualmente se tornava estável e longa. Eu sei, ela está viciada de novo, mas agora ela pode abertamente absorver o antídoto que precisa. Uma vez, eu olhei para ela, ela estava dormindo profundamente, seus longos cílios eram como dois pequenos leques. Os cantos da boca ainda estavam ligeiramente curvados para cima. Era um sono tranquilo e indefeso que eu nunca tinha visto antes. De repente, senti que era uma honra ser seu remédio. Nosso romance não é diferente dos casais comuns. Fazemos aula juntos. Comemos juntos, caminhamos juntos, apenas com alguns pequenos segredos entre nós. Por exemplo, ela é como um pequeno animal. Ela coleta todas as minhas roupas íntimas, dobra-as bem e as coloca na cabeceira da cama dela, chamando-as de artefatos para ajudar no sono. Por exemplo, toda vez que termino de jogar bola e vou até ela suado, ela não só não se incomoda, mas também se aproxima como um gatinho, cheirando meu corpo, revelando uma expressão satisfeita. Então, sob os olhares horrorizados das pessoas ao redor, ela pega um lenço de papel e gentilmente me ajuda a enxugar o suor. Lao Gao disse que eu arrastei completamente a fada que não come fogos de artifício do mundo mortal para baixo do altar. Só eu sei. Ela não é uma fada, ela é apenas uma garotinha que está extremamente insegura e precisa do meu cheiro para preencher o vazio em seu coração. Naquela noite, nós nos sentamos nas arquibancadas do playground, olhando para as estrelas. Ela se apoiou em meus braços, a voz abafada. Shen Nian, você não acha que eu sou um incômodo? Acho. Eu disse de propósito. Eu senti. Ela enrijeceu um pouco em meus braços. Toda a luz das estrelas que eu vi deve ser deslumbrante.